Bom dia, professor lindo, maravilhoso. Bom dia. Obrigado. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Vamos começar mais uma aula, né? Hoje, 29ª semana de trabalho. Faltando aí um mês para o nosso, praticamente, para o nosso término de aula, né? Muita gente aí deve estar até querendo soltar foguete para tal, não é isso? Mas já está acabando, o importante é isso. Pensamos aí, temos o que? Mais 4 roteiros pela frente, né? Não é isso? Acho que vai até o roteiro 33. E aí acabamos a aula. Ok, Afá, não escutei, desculpa, ignorado jamais. O que você falou? Não escutei, não? Ou então não saiu para mim aqui o áudio. Mil desculpas, Afá. Eu juro para você que eu não escutei nada. Mas muito bom dia para você também. Espero que esteja muito bem. Ok? Estou aqui muito feliz porque, apesar que eu estou desanimado, vocês percebem nos últimos tempos, né? Mas eu estou feliz porque acabou de chegar um belo livro que eu comprei. Dê uma olhada no título dele aí. Olha só o livro. A República das Milícias, nos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro, do Bruno Paes, o livro. E aí ele parece ser um livro muito bom. Eu estou doido para ler ele. Parece ser muito legal. Né? Não sei se tem um cunho político, né? As coisas, mas eu conheço esse autor. Ele é muito bom. Deixa eu ver aqui o que mais que eu devo falar. Eu vi mesmo a sua videoaula, está muito desanimado. Eu ando bastante, sabe? Eu falo, nossa, só com algumas questões pessoais também, sabe? Que não vem ao caso aqui na aula, mas que tem me deixado bem para baixo mesmo. Mas a gente não pode, claro, desistir jamais, né? A gente vai seguindo um outro, nós vamos dando um jeitinho ali, acolá, e nunca desistir. O que você está rindo aí, João Pedro? Falei alguma coisa errada? Deixa eu pegar aqui o material de vocês, onde que eu coloquei o livro, primeira série, tá aqui. Viu? Vou falar com vocês, eu tô quebrado. Tá aqui. Bom, antes de eu começar a falar aqui, fala aí, João Vitor. O trabalho seu e do Brian, o vídeo tem que mostrar o rosto. Importante, né, João Vitor? Importante sim. Porque senão era só um podcast, né? Lembro lá que nós pedimos para fazer no formato de apresentação, né? Tipo um telejornal, um seminário, alguma coisa assim. Senão não é uma apresentação, né? Professor, mas o meu e do Lucas acho que a gente não fez com vídeo, não. Tipo, a gente fez só com... A gente gravou nosso áudio e não fez com o nosso vídeo, entendeu? Tipo, a gente foi apresentando imagem, tipo, foi sem mostrar a cara. Entendi. Eu ainda vou dar uma olhada nos trabalhos, né? Lembre-se que pelas orientações, né, para apresentar naqueles formatos que foram especificados, né? Mas a gente ficou tipo assim,
eu fiquei, será que tem que fazer um vídeo, mostrar a cara? Aí eu li a folha toda, aí não especificava, não fala, tipo, tem Não, que mas fazer um vídeo. Eu falei, é não precisa, porque, então. tipo assim, senão ele ficaria no formato de um podcast, né? Senão eu iria pedir somente um áudio, entendeu? De vocês apresentando Não, mas enfim, não importa. Vocês já mandaram, né? Já mandou, Pedro? Sim, Não tem problema. sim. Nós vamos avaliar com o que tem lá. Não se preocupem com isso. Tá ok? Beleza. Dia 17 é hoje, isso mesmo, o Iafá. Ah, hoje mesmo, tem que entregar, vocês darem trabalho pra gente. Isso mesmo. Leve medo disso, Luca? Por quê, rapaz? Trem tão simples. A primeira vez que eu pedi um trabalho tão fácil pra vocês fazerem, porque você já tinha um material pronto, né, na verdade. Então, gravar um vídeo é rapidinho. Vocês não acham, não? Ou é difícil? Eu tenho que gravar uma porrada aqui toda Professor, semana. a parte mais difícil é gravar o vídeo. O quê? Logo você, Iafá, que é uma pessoa aí das comunicações, não, das pessoal, redes. mas eu acho que gravar vídeo é muito mais difícil. Bom, pelo menos toda vez que eu gravo um vídeo, seja cantando, seja falando, eu fico 1000 horas gravando vídeo. É mesmo? Ó, então cuidado, Iafá, porque se você vai entregar hoje o trabalho, não tem mais 1000 horas, hein? Não, relaxa. Tô brincando. Deixa eu ver ali, o Luca, medo de perder ponto, porque não mostrei a cara. Fiz vídeo mó editadinho e tal. Vocês tinham que mostrar, né, gente, o rosto. Não sei que coisa é essa. Eu não vou mostrar o rosto, tenho vergonha. Já sou obrigada a ver vocês na sala de aula, né, de todos os jeitos. Agora vocês ficam com vergonha de mostrar o rosto. Que absurdo. Professor, é porque quando você vai fazer o áudio, aí tu faz o áudio de boa, assim, só que aí quando você tem que gravar um vídeo mostrando a cara, você não consegue, você trava, entendeu? Já dá uma Falta travada, de dicção. Luca? Falta de dicção. Eu já sei por que é. Porque quando vocês não estão mostrando o rosto, eu não preciso ver que vocês estão lendo assim o trabalho, não é isso? Faz sentido também. Faz muito sentido, inclusive, né? Pô, Vocês mas têm- no jornal eles leem o negócio. não Eles vale, têm um não. prompt lá dele, né? Que eles vão lendo. Eles Eu não sei o têm nome daquele computador negócio. também, né? O meu amigo, ele faz jornalismo e ele falou que lá eles não tem pra ler, não. Os únicos que podem ler são os de televisão e são raros ainda. É mesmo? Aham. Olha só. Aqui, é só vocês fazerem assim, ó, por exemplo. Ué, mas tem jornal sem Ensina ser de decoreba. televisão e de rádio? Tem, ué. Tem Porque o de jornal lá. rádio você pode, tipo assim, você pode ler, é só áudio, então você lê à Mas vontade. é só áudio. Aqui, Pois é, então. por exemplo, é só vocês, por exemplo, vocês fazem uma anotação, aqui tem um monte de anotação aleatória minha, né? Aí você coloca aqui, ó, na frente do computador aqui, ó. Ninguém vai saber, aí vocês não estão vendo a tela, né? Ninguém vai saber, você tá ali, ó, como se você estivesse olhando para a câmera, olha. Né? Aí não dá para perceber. Porque, claro, ninguém é obrigado a lembrar de tudo, por exemplo. De vez em quando, eu mesmo abro um material aqui e deixo aberto aqui, ó. Se eu precisar passar o olho aqui, alguma coisa que eu estou ensinando, eu olho rapidinho aqui e tal. Entendeu? Ou então é só gravar com óculos escuros. Faz sentido também. Genial, Gabriel, genial, cara. Por que a gente não fez isso? Pois é, óculos escuros. Mas ia ficar estranho o jornal, né? Apresentando de óculos escuros. Não, era só fazer na rua aí, finge que tava muito. Que tava muito claro, sol, né? tá ligado? Sim, não. Muito sol, não dá pra gravar sem óculos. Entendi. Não, tudo bem. Tudo bem, Maria Tereza. Você falou com o Brian, autorizou, acabou. Eu falei com os meninos aqui que o ideal era do outro jeito, mas se não conseguiram fazer, não tem problema. Bom, rapidamente aqui, só fazer um breve comentário com vocês. Não sei se acompanharam, deveriam, né? Mas não sei se acompanharam as eleições aqui de Belo Horizonte, e nós tivemos uma importante vitória. Aí eu não estou falando nem de prefeito, não quero saber disso não. Nós tivemos uma importante vitória da vereadora Duda Salabert. Vocês acompanharam, vocês conhecem
de quem estou falando? Alguém já ouviu falar nela? Quem ganhou para prefeito foi o Alexandre Calil, o Luca. Mas depois vocês pesquisem um pouquinho sobre essa Duda Salabert. Foi a primeira vereadora trans a ganhar uma eleição em Belo Horizonte. Ela é uma professora, muito gente boa, ela é legal demais. E ela tem uma história muito legal. E ela ganhou como a vereadora mais votada da capital. Depois vocês pesquisem, deem uma olhada, né? Espero que vocês tenham acompanhado alguma coisa aí, né? Eu discutindo lá os meninos do 6º, do 7º ano, todo mundo afiadinho nas eleições e tal. Não é possível que vocês aí, mais velhos, logo já vão poder votar, nem estão sabendo do que eu estou falando, hein? Pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Pessoal, hoje começo com vocês no capítulo. Você queria ter votado, Iafá, antes quem você votaria? Eu sei que o voto é secreto, mas só para eu entender um pouco. Se você quiser falar, claro. Maria Tereza já podia votar. Quem já tem 16 anos, né, já pode tirar o título se quiser. Isso, mas o voto ele é obrigatório para todo mundo? Ele é obrigatório. Da idade, acima de 18 anos é obrigatório, Petas. Entendi. Caraca, Gabriel, tem alguém explodindo sua casa aí, não? Pelo amor de Deus. Eu não gosto muito desse bagulho de política, tá ligado? Oi, Petas, peraí. Eu não gosto muito desse bagulho de política, aí se não precisasse votar, eu não votaria. Não, é importante. É só votar no Luan. Não sendo o Calil, é mesmo, Iafá. Então, Iafá não gosta do atual prefeito e do que se reelegeu, né? O Alexandre Calil. A Iafá tem as controvérsias em relação, então, a esse político, pelo visto. Nada contra, mas nada a favor, então. Entendi. Legal. Tá bom. Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui hoje do nosso capítulo 8 da Frente A. O fato dele ser atleticano pesa muito, viu, Luca? Deus me livre, né? Atleticano. Mas vamos falar um pouquinho da agricultura, né? De onde vem o alimento, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte. É uma parte gostosa de trabalhar, é bem fácil, bem simples. E vamos embora então. Capítulo 8, Frente A, penúltimo capítulo. Estamos acabando. Ele vai ser rapidinho também. Maria Tereza, já corrigi metade das provas, tá? De vocês. Vou ver se até amanhã eu termino de corrigir a da primeira série, tá bom? E aí logo lanço as notas. Pessoal, para a gente falar da agricultura, é importante nós dizermos sobre a origem, né? E não só da agricultura, mas da agropecuária. Quando a gente vai juntar a agricultura e a pecuária, a criação dos animais, é importante nós falarmos da origem, de como ela surgiu. Tá? E aí nós temos que pensar primeiro que a agricultura ela surgiu justamente de uma transição que a sociedade viveu do modo nômade, do modo caçador, né, daquele modo coletor, para as sociedades chamadas sedentárias, cultivadoras, sociedades criadoras, tá bom? Então, o que eu quero dizer primeiro? Que a agricultura surge nesse contexto. Antes, o homem ele era caçador e coletor. Se ele era caçador e coletor, ele era nômade, ele migrava, ele deslocava-se no espaço de um lugar para o outro. Nós já até falamos isso um pouquinho, algumas aulas atrás. E aí, depois de um tempo, o homem passou a ser sedentário, as sociedades passaram a ser sedentárias, cultivadoras, criadoras, e nesse contexto que surge a agricultura, e ela explica de certa forma porque os homens deixaram de ser
nômades. Claro que no início, lá quando tudo começou, a agricultura ela ocupava uma função complementar. Ela não era a principal objeto ali para a produção de alimentos, ela era complementar na alimentação, porque existia um predomínio da caça e da coleta, tá? E aí, à medida que a agricultura ela foi se desenvolvendo, ela foi se expandindo, mais alimentos puderam ser produzidos, gerados por ela. E dentre esses alimentos que eram produzidos, nós tínhamos principalmente os excedentes alimentares. Excedente é aquilo que sobra, tá? Então, os excedentes alimentares que foram fundamentais aí para o desenvolvimento das sociedades. Esses alimentos excedentes, pessoal, isso que sobrava nas produções, eles poderiam ser utilizados. Vamos supor que uma das colheitas, uma das produções desse errado. Então, eles poderiam utilizar esse alimento excedente, né, o que sobrou da safra anterior. Isso estou falando lá no passado. As pessoas poderiam usar esse excedente, e elas usaram esse excedente como troca em outros produtos. Olha que doideira. Essas pessoas pegavam esses produtos. Eu tenho um excedente de milho aqui. E eu conseguia trocar com outras aldeias. E eles produziram lá mais arroz. Então eu trocava o que sobrou meu de milho pelo que eles sobravam de arroz. Porque eu não produzia arroz. E daí que surgiu o comércio no mundo. Olha que doideira, tá? Então, o excedente, eles eram utilizados, né, principalmente se caso a produção, a colheita desse errado, ou para troca, né, por ser trocado por outros produtos, por outros bens no passado. E isso permitiu também que as pessoas pudessem trabalhar em outras tarefas, já que eles tinham mais alimentos, né, eles tinham alimentos ali sobrando, vamos dizer, no passado, eles conseguiam produzir a mais. Isso permitia que pessoas trabalhassem em outras funções dentro daquelas vilas, daquelas aldeias, daquelas sociedades que estavam se desenvolvendo ali, porque nem todo mundo agora precisava ficar o tempo todo produzindo alimentos. Então, essas pessoas começaram a trabalhar em outras tarefas, por exemplo, criar animais. Então, se eu não preciso ficar produzindo o tempo todo ali alimento, porque agora a gente consegue produzir ele de forma excedente, ele inclusive que vai sobrar um pouquinho, eu não preciso mais, então, ficar o tempo todo ali na produção, ali na agricultura. E aí, algumas pessoas tiveram um desvio de função, vamos dizer assim, elas começaram a executar outras tarefas. Uma delas, a criação dos animais, tá? E quando as pessoas começaram a criar animais, eles começaram a pegar a adaptação de plantas. Eles viram que se pegasse uma semente, por exemplo, e colocasse lá na terra, né? Isso eu estou falando lá no passado, lembra disso? E ela ia nascer, e daquela planta ali que ia nascer, eles iam ter um determinado fruto, uma determinada produção. A esse processo de adaptação das plantas e adaptação dos animais selvagens é chamado de domesticação. Eles começaram a domesticar esse processo. E se eles começaram a domesticar, eles começaram a fazer um processo chamado de sedentarização. Ou seja, as pessoas não precisavam ficar mais de um lado para o outro buscando alimento, porque elas conseguiam, em um local, produzir todos esses alimentos. Os registros mostram que as primeiras plantas domesticadas, vamos dizer assim, as primeiras plantas no qual os seres humanos, as sociedades no passado conseguiram desenvolver aí cultivos, foram arroz, trigo, milho, são exemplos aí, né, dos primeiros cultivos domesticados, tá bom? E claro, à medida que as pessoas, né, à medida que elas foram se instaurando ali e elas começaram a cultivar esses alimentos, elas começaram também, né, as pessoas começaram a fabricar diversas ferramentas, diversos instrumentos para poder fazer o quê? Para poder ajudar a melhorar ali
os seus cultivos, tá bom? E aí, nesse contexto, o ser humano cria as primeiras ferramentas para poder praticar a agricultura e a criação dos animais. Os seres humanos aprendem a fazer o uso do fogo para poder limpar uma área, para poder plantar. Eles conseguem aí selecionar melhores plantas. Eles viram, opa, aquela planta cresceu mais do que a outra. Então vamos usar a semente dela em vez dessa que cresceu pouco. Olha só. E eles começaram a promover isso aí, né, de modo a produzir o quê? Mais grãos, produtos mais nutritivos do que aquele selvagem ou aqueles que cresciam um pouco. E daí vão surgindo todas as técnicas, né, na agropecuária, tá? E é importante nós dizermos que ao longo do seu desenvolvimento, a agricultura, isso que eu estou dizendo para vocês, se desenvolveu, essas pessoas desenvolviam suas lavouras, a criação dos animais ao longo dos rios, ao longo das margens dos rios, tá bom? Você já deve ter estudado isso um pouco em história no passado. As primeiras vilas, as primeiras cidades, as primeiras aldeias, elas se desenvolveram em regiões de solo fértil, tá? Ou seja, nas mediações de grandes rios, né? Isso propiciava a produção, a atividade agrícola, porque os rios, eles têm o seu período de cheia durante as chuvas. Então o rio acaba tendo a sua cheia, ele inunda a margem dele, as áreas próximas às margens, e aquele lugar, depois que a água recua, né, que o rio tem a sua vazante, aquele lugar fica irrigado, aquele lugar fica úmido, fértil, e as pessoas acabaram desenvolvendo as cidades, aldeias e vilas, a agricultura nesses lugares, tá? E esse processo, claro, acabou possibilitando organizações sociais muito bem sucedidas, né? Isso eu quero dizer o quê? Diversas civilizações que se desenvolveram desse jeito, tá? Ao longo das margens dos rios, né? Cultivando alimentos, por exemplo. As primeiras civilizações aí, baseadas na agricultura, surgiram numa região chamada Mesopotâmia, que fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates, onde hoje é o Iraque e o Irã, tá bom? Nós tivemos a civilização egípcia, que se desenvolveu ao longo do rio Nilo, a civilização indiana, né, no vale do rio Ganges, do rio Indo. Na Índia, nós tivemos a civilização chinesa, às margens do rio Amarelo, tivemos a civilização Inca, às margens do rio Urubamba, né, aqui na América do Sul. Então, nós tivemos aí diversas civilizações que conseguiram se desenvolver às margens dos rios, porque era uma área irrigada, era uma área fértil, e de lá permitiu-se a domesticação dos animais e a domesticação das plantas, ou seja, o processo de sedentarização do homem. Ele deixava de ser nômade e começava a ocupar um local fixo. Ok? Até agora aí, alguma dúvida no que eu expliquei? Tá fácil? Tá tranquilo? Tá tranquilo, gente? Estão escutando o que eu tô falando? Tá todo mundo dormindo. Ótimo. Bom. E aí, nesse contexto, nós vamos falar agora um pouquinho sobre os sistemas de produção agrícola, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os sistemas que existem no mundo de produção agrícola. O que quer dizer isso? Como os seres humanos realizam a prática da agropecuária, tá? Como eles vão realizar aí essa prática. E a prática da agropecuária, ela vai mudar de acordo com o grau de capital e de tecnologia que são empregados, tá? Na produção ali
ou na criação de animais. Então a gente tem 2 sistemas de produção agrícola. Então lembrando, os sistemas de produção agrícola eles vão definir como as pessoas realizam a prática da agropecuária, né? Se elas realizam com um alto grau de capital e de tecnologia ou com um baixo grau de capital e tecnologia, porque isso reflete na produtividade. Quanto mais tecnologia, quanto mais capital, né, grana eu tiver na minha produção, maior vai ser a minha produtividade, tá bom? Dessa forma, a gente tem 2 sistemas de produção agrícola que vocês já devem ter estudado, claro aí. Um é chamado de agricultura intensiva e o outro de agricultura extensiva. A agricultura intensiva, né, ela é caracterizada, nós temos aí uma elevada produtividade, ou seja, produz muito, tá bom? Por quê? Na agricultura intensiva, nós temos emprego de máquinas, máquinas modernas, né? Inclusive, quando você tem o emprego dos drones, por exemplo, naquelas máquinas que plantam e colhem, o cara fica operando só por um computador, ele nem precisa pilotar lá a máquina em cima dela. Então eu tenho, olha, emprego de maquinário moderno, técnicas inovadoras, tá? O uso de insumos agrícolas, né? Por exemplo, fertilizantes, agrotóxicos que vão... fertilizantes vão dar mais nutrientes para o solo. O agrotóxico não vai deixar pragas ali matarem a minha plantação. É onde eu utilizo sementes selecionadas ou sementes modificadas geneticamente, tá? Eu vou ter sistemas de irrigação, ok? Vai ter, onde eu tenho aqui veterinários trabalhando ali. Eu vou ter inseminação artificial nos animais. Eu vou ter ali a presença de zootecnistas, de engenheiros, de agrônomos trabalhando ali na minha produção. Ou seja, ela é intensiva. Eu vou ter uma elevada produtividade, porque eu tenho muitas técnicas e, sobretudo, tecnologias criadas ali, amparadas na minha produção. E eu também tenho a agricultura extensiva. Tá? A agricultura extensiva, pessoal, é aquela agricultura que tem um baixo investimento financeiro, tá bom? Eu tenho baixa utilização de insumos, baixa utilização de tecnologias. Por exemplo, o gado na agricultura extensiva, ele é criado solto, ele não vai comer ração, ele vai comer pastagem natural, a grama, o mato lá que tiver, tá? E é um sistema de produção que eu tenho baixa produtividade, tá bom? O sistema intensivo, ele é típico dos países desenvolvidos, o sistema extensivo, típico dos países subdesenvolvidos, beleza? Fácil aí? Dúvidas? Tranquilo? Olha só. Bom, então nós aprendemos que existem 2 sistemas de produção agrícola, extensivo e intensivo. E agora nós vamos ver algumas atividades agrícolas, tá? Nós vamos aprender sobre a classificação das atividades agrícolas, tá? E elas estão relacionadas, claro, aos sistemas intensivos e sistemas extensivos, tá bom? Quando a gente vai classificar as atividades agrícolas, nós estamos classificando para qual finalidade é aquela agricultura, aquele sistema agrícola, tá bom? E aí o primeiro que nós temos aqui é chamado de atividade agrícola de jardinagem, tá? A atividade agrícola de jardinagem, pessoal, é uma técnica, né, uma atividade agrícola, tá, típica lá da Ásia, tá? Nos locais que ocorrem aquelas monções, que tem a presença
de muitas chuvas durante o verão, tá? E essa técnica, ela é destinada àqueles lugares que eu não tenho muita disponibilidade de terras, que eu tenho grandes concentrações populacionais. Por quê? A jardinagem, a agricultura de jardinagem é aquela agricultura que é feita em degraus, que a gente chama de terraços, porque não tem muito espaço para fazer, então não tem como eu fazer ela toda plana. Então eu vou fazendo ela em degraus, tá? E é uma técnica de agricultura, né, chama-se jardinagem, porque a gente usa técnicas muito aprimoradas nela, de lembrar do seu jardim, da sua casa. O seu jardim, você não faz um trabalho ali manual, um trabalho ali com uma técnica mais elaborada para você não estragar a planta, você não matar ela, para você passar de um vaso para o outro, né? Então, a agricultura de jardinagem é esse mesmo processo. Ela apresenta técnicas mais aprimoradas, um uso intenso de adubação, de irrigação. As áreas geralmente ficam bem alagadas aí, tá? E é feita, claro, em pequenas propriedades, pequenas e médias propriedades, tá bom? É um tipo de agricultura que consegue ter uma alta produtividade, tá? Você tem ali a produção de muitos itens nela, tá bom? Usa-se fertilizantes, mas ela é feita, sobretudo, manualmente, tá? Lembrando um jardim mesmo, tá bom? Eu tenho um outro tipo de agricultura que é chamada de subsistência, agricultura de subsistência, que é um tipo agrícola, pessoal, voltado para o atendimento das necessidades imediatas de consumo alimentar dos próprios agricultores. Ou seja, aquele agricultor ele vai plantar o alimento para ele mesmo consumir, tá? Ele e a sua família consumir. Geralmente é feito em pequenas propriedades aí, a agricultura de subsistência, né? Ela vai usar técnicas o quê? Tradicionais, técnicas rudimentares, como a queimada, por exemplo. Eles fazem que eles derrubam a mata, depois queimam para limpar a área, né? E depois fazem o preparo da terra, o plantio, a colheita. E aí, só que eles vão fazendo isso insistentemente, né? Isso acaba aí diminuindo, vai desgastando, melhor dizendo, o solo, tá? Na agricultura de subsistência. E aí, quando o solo já não tem mais nutrientes, o que eles fazem? Eles vão para uma outra área, desmatam, queimam aquela área para limpar, plantam, colhem, aí depois de alguns anos o solo vai estar sem nutrientes, eles abandonam aquele solo, vão para uma outra área, tá? Essa produtividade, pessoal, da agricultura de subsistência, ela é baixa, tá? Muito baixa, é claro. Mas, de vez em quando, esses agricultores, eles conseguem ter um excedente. E aí, esse excedente, né, o que eles conseguem produzir a mais, eles acabam comercializando, né, nos mercados, no comércio, e aí acabam ajudando na renda, né, dessas pessoas aí, ok? Tranquilo? Bom, eu também tenho um outro tipo de agricultura que é chamado de plantation. Os plantations vocês já ouviram falar muito aí ao longo do estudo de vocês na história, né? Plantation é a mesma coisa de uma grande lavoura tropical, tá? E é um sistema agrícola que está ligado lá da época colonial, da colonização europeia, que ocorreu nas áreas tropicais aqui da América, tá? A partir do século XVI. E aí, o que eles faziam lá? Eles tinham grandes extensões de terra monocultoras, né? Eles plantavam um tipo de produto só, tá? E como eles precisavam ter muita grana ali, né? Eles visavam diretamente o lucro nesse sistema de produção, né? É um sistema que exigia uma força de trabalho muito barata, né? No passado eram os escravos e hoje são os assalariados aí, que recebem muito pouco para trabalhar no sistema do plantation, tá bom? Temos também um outro tipo de agricultura que é chamada de agricultura comercial ou agricultura empresarial,
né, que é a agricultura moderna, vamos dizer assim, né, que se desenvolve num sistema de produção intensivo, tá? Grandes investimentos em insumos agrícolas, agrotóxicos, tá? Pesticidas, fertilizantes químicos, equipamentos tecnológicos, são aqueles, é o que a gente vê do agronegócio aí, ó. Aqueles aviões pulverizando, os drones cuidando da plantação, o sistema de irrigação que liga automaticamente, tá? Geralmente, a agricultura comercial ela ocorre em grandes propriedades, tá? Com a produção aí também de uma única cultura, também são monocultoras, elas não vão plantar vários tipos de produtos, tá? Porque isso acaba gerando mais renda para o proprietário. É um local que tem uma produtividade bastante elevada, tá? Principalmente é um tipo de agricultura voltada para o mercado externo. No Brasil nós temos muita agricultura comercial que é voltada aí para o mercado externo, tá bom? Temos também a agricultura orgânica, tá? Nós temos uma busca aí, né, incessante por alimentos mais saudáveis, né, livres de agrotóxicos, de fertilizantes químicos, né, que são produzidos aí com técnicas pouco agressivas ao meio ambiente, né? E aí nós temos a agricultura orgânica, tá? Ela visa promover e realçar a saúde, tá, das pessoas e do meio ambiente. Elas preservam a biodiversidade, então elas não vão utilizar aqueles insumos agrícolas que outras modalidades utilizam aí, tá? E aí acaba deixando a produção dela muito mais cara, né? Por isso que os produtos orgânicos são caros, tá? É muito específico de um grupo só de consumidores, tá bom? Bom, eu também tenho a agricultura familiar, né? No Brasil, considera-se a agricultura familiar aquela que ocorre em pequenas propriedades, tá bom? E essa agricultura familiar, pessoal, é ela que produz o nosso alimento aí. Tá? A agricultura familiar é aquela que produz o nosso alimento. Tá? Geralmente são realizadas aí as produções pelos membros de uma mesma família, com no máximo 2 trabalhadores assalariados aí que vão trabalhar para essa família, tá? E esse tipo de agricultura vai ser a base da renda familiar, tá? E aí é um tipo de agricultura que é apoiada pelo governo federal, tá bom? Através, né? Ele acaba fortalecendo a agricultura local. Ela emprega, olha só, a agricultura familiar, mais de 70% da mão de obra do campo, tá? É muito importante para a fixação das pessoas no meio rural, tá? Ela é responsável por 70% de todo o alimento que chegam nas nossas mesas no dia a dia. É uma atividade conhecida pela policultura, então a agricultura familiar vai produzir muitos produtos, muitos bens lá na sua plantação, diversos tipos de produtos, tá bom? Deixa eu ver. Então é isso. E por fim, né, também tem a agricultura urbana, né, que é aquela agricultura que nasceu em regiões pobres, empobrecidas das grandes cidades, tá? Principalmente nas periferias, tá bom? Aquelas agriculturas são feitas em quintais, tá? Das casas, em terrenos baldios, tá? Em lotes vagos, até em rua mesmo, as pessoas fazem esse tipo de agricultura, tá? Que, de certa forma, ela nasce como uma agricultura de subsistência, né? As pessoas acabam plantando porque elas estão em áreas periféricas, elas não têm dinheiro e elas precisam consumir aquele produto, ok? Alguma dúvida, pessoal? Vou abrindo a chamada de vocês aqui.
Espera aí que estou abrindo a chamada. Vamos lá. Então, aqueles que estão sem microfone, né? E aí alguém tiver com o microfone, me avisa aí se responder no chat, tá? Por favor. Andresa. Presente. Eduardo. Gabriel Peterson. Presente. O Eduardo respondeu presente. Eduardo respondeu no chat. Gabriel Reis. Tá aí não? Gabriel Santos. O Gabriel Reis e o Santos mandou no chat. Beleza. Gabriela Luiza. Gabriela Moran. Presente. Isadora. Presente. João Vitor. Presente. Jordan. Presente. Júlia. A Júlia estava aí, né? A Júlia tá presente. Ela respondeu, professor. Porque eu não tô vendo a tela, né, gente? Por isso que eu tô pedindo vocês para poder falar, ué. Larissa. Larissa também estava aí. Mas parece que não está mais. Luca. Luca também estava ou não está mais? Eu tô, não, tá na. Calma aí, tô aqui. Tô vivo. Maria Eduarda Andrade. Respondeu Falou no no chat. chat. Maria Fernanda. Respondeu no chat também. Maria Tereza. Presente. Natan. Respondeu no chat. Nicole Afá. Presente. E João Pedro Vargas. Respondeu no chat. Tá, peraí, deixa eu só salvar aqui. Professor, Oi. você colocou presença pra mim? Quem? É Gabriel Santos. Deixa eu Eu ver aqui, coloquei no Gabriel. chat porque Já tinha fechado a lista, mas deixa eu confirmar aqui. Acho que coloquei, deixa eu ver. Peraí. Gabriel Santos, coloquei sim. Tá? Então, pessoal, é isso, né? Acabamos mais uma aula. Obrigado aí pela participação de vocês, pela presença. E nos encontramos mais na semana que vem, tá bom? Tchau pra vocês. Tchau, Tchau, professor. Obrigado vocês. professor. Tchauzinho. Fica bem, viu? Tchau, professor. Beijos. Obrigado, Efraim. Tchau pra vocês. Valeu.